começando mais um programa Luciane Fortunato. Tá frio por aí, tá frio por aqui. A gente tem que se agasalhar porque o outono chegou na cidade de Petrópolis. Hoje, 13 de maio de 2021, marca os 133 anos da Lei Áurea. O que celebrar nesse período? É o que eu converso hoje com o doutorando em literaturas africanas, Paulo Sérgio Gonçalves. E você sabe o que é Reiki? Então, essa é uma técnica que pode auxiliar em vários distúrbios e vários tratamentos complementares, como, por exemplo, problemas emocionais, como muita gente acabou desenvolvendo nesse período de pandemia. E não precisa ser presencial não, pode ser online, pode ser pelo Zoom. E quem vai falar sobre isso com a gente é a Andréa Castelhano, que é terapeuta integrativa. Tudo isso e muito mais hoje no programa Luciane Fortunato. Olá, 13 de maio de 2021 marca os 133 anos de abolição da escravatura. Mas o que há para se comemorar nesse período? Então, eu vou conversar agora com o doutorando em literaturas africanas, Paulo Sérgio Gonçalves. 133 anos da Lei Áurea, o que a gente tem para comemorar? Na verdade, no dia de hoje, quando nós olhamos para essa questão de uma maneira mais cirúrgica, mais nevrálgica, nós vamos perceber que não há nada de ser comemorado, né? Não há nada para ser comemorado no dia de hoje, né? Eu acho que o dia 13 de maio, ele vai nos trazer algumas reflexões acerca das condições em que o negro se encontra na sociedade brasileira ainda hoje, mas para se comemorar não existe nada no dia de hoje. Bom, qual a sua visão? Porque há muitos críticos sobre a história que aprendemos, né, nos colégios e tudo. Qual a sua visão sobre essa história que a gente aprende com relação à colonização do Brasil e esse período, né, de escravatura? Nós sabemos que houveram muitas especulações acerca dessa forma com que o nosso país e também os 5 países africanos de língua portuguesa foram colonizados por Portugal, né? A maneira com que Portugal chegou, a maneira com que esses negros, tanto dessas colônias como de outras colônias mais ao interior da África, foram trazidos para o continente brasileiro para trabalhar para a coroa portuguesa. Então, nós temos que, quando olhamos para a história que nos é contada nos bancos escolares, nós temos que ter algum cuidado, porque, por exemplo, em se tratando de dia 13 de maio, né, quando a gente fala, a gente aprende na escola que o dia 13 de maio é o dia da libertação dos escravos pela princesa Isabel. Em suma, é isso que nós aprendemos. Mas quando nós vamos olhar para a história de uma maneira mais detalhada, nós vamos perceber que quando a abolição a lei foi promulgada em 13 de maio de 1888, apenas 5% dos negros eram escravos ainda no Brasil. Então, o que a gente tem que entender com isso é que essa abolição da escravatura, essa liberdade que veio culminar na promulgação dessa lei em 1888, ela já estava sendo conquistada ao longo de muitos anos. Eu costumo dizer que os movimentos de libertação começaram e tiveram um marco histórico na Serra da Barriga, em Pernambuco, quando foi instituído o Quilombo dos Palmares. Então, ali, os negros já estavam numa luta ferrenha de resistência contra o regime escravocrata, participando de invasões em fazendas, libertando os cativos e também comprando cartas de alforria. Então, eles trabalhavam, juntavam dinheiro e compravam. Então, quando a Lei Áurea se deu em 1888, isso só tinha 5% desses escravizados. E um outro detalhe muito importante que a gente costuma passar por cima e não perceber é que logo no ano seguinte, em 1889, a República o sistema de monarquia no Brasil findou. Ele não estava, era um sistema que estava estrangulado já. E detalhando ainda mais que o nosso país foi o último dos países das ex-colônias, das colônias africanas, das colônias portuguesas, melhor dizendo, foi o último a abolir os seus escravos, né? Com exceção de alguns estados, no caso do Rio Grande do Sul, que aboliu 4 anos antes, mas enfim, de um modo geral, o Brasil resistiu até onde pôde. Fica a pergunta, se a monarquia não tivesse acabado, se a família real não tivesse sido
retirada do Brasil, será que a abolição aconteceria em 1888? Será que se essa monarquia, esse regime imperial no Brasil tivesse persistido e se fortalecido por mais tempo, será que os negros teriam sido abolidos? Eu acho que sim, porque a resistência estava muito forte. Mas daí a dizer que os negros foram abolidos por mãos brancas, é isso que a gente contesta nos movimentos negros, nos núcleos de estudos afro-brasileiros. A abolição do negro brasileiro foi construída por mãos negras ao longo de muito tempo. Por que se fala tanto em medidas reparativas, né, desses 350 anos de escravidão? Quais seriam essas medidas? As medidas reparativas hoje, que a gente conhece também pelo termo de afirmativas, né, são alguns procedimentos que são muito necessários, e é por isso que os movimentos negros lutam. E se nós formos olhar também de maneira histórica, é impossível a gente falar se não olhar para trás, os negros saíram das senzalas e não tinham nenhuma função social, então eles foram mobiliar os exércitos, as polícias, e ainda existia nos navios cariocas, nos navios do Rio de Janeiro, nos navios brasileiros, ou seja, na Marinha Brasileira, o castigo da chibata. Ainda o marinheiro ainda ele sofria as chibatadas depois da abolição da escravatura. E a revolta das chibatas aconteceu num navio atracado, onde os marinheiros se revoltaram contra isso. Então, isso já era um movimento de resistência. E isso também converge, se nós olharmos de uma maneira mais calma, converge também para uma ação afirmativa, ou seja, eles não aceitavam mais aquilo. Hoje em dia, as ações afirmativas, elas são extremamente necessárias para que haja uma reparação, como você usou o termo reparativo, para que haja uma reparação de todo esse atraso histórico que a etnia negra sofreu no país. E isso nós vamos ver muito refletido nos locais de poder, onde se encontra a maioria da população branca em situações de poder. Nos meios intelectuais, nós vamos ver poucos doutores negros nas áreas das ciências humanas, das ciências de literatura, das ciências da escrita. Nós vamos ver muito poucos negros representando a população negra, que inevitavelmente é 54% da população. Então, essas ações reparativas, elas são necessárias para que nós atinjamos, então, um número pelo menos igual de representatividade nesses espaços simbólicos de poder. Desculpa repetir a pergunta, mas é porque eu vejo que as pessoas ainda têm muita dificuldade de entender, desenhando, né, sobre essa largada aí com relação aos negros e brancos no Brasil, num Brasil pós-escravidão. Com relação à distribuição de renda, com relação à distribuição de terras, com relação a, por exemplo, a possibilidade e acessibilidade a empregos e também com relação à acessibilidade a estudos. Você tem como fazer um parâmetro, assim, bem didático, como se fosse para uma criança de 3 anos, sobre esse início e quais são as consequências disso até hoje? Tenho sim. Eu costumo dizer que o 14 de maio, ele é muito mais simbólico do que o 13 de maio. Porque no 14 de maio de 1878, virou o dia do Se Vira Negão, né? Até dia 13 de maio, os negros estavam na senzala. No dia 14 de maio, se vira. Então, a partir do dia 14... Eu digo sempre que a Lei Áurea, ela devia ter um segundo artigo que não tem. E o segundo artigo da Lei Áurea, lá em 1888, é a lei de cotas que existe hoje. Se essa lei de cotas que existe hoje tivesse sido a segunda parte da Lei Áurea, nós não precisaríamos hoje estar fazendo toda essa movimentação. Então, para que as pessoas entendam, no dia 14 de maio foi solta nas ruas uma nova população, sem nenhum preparo social para que essa população fosse inserida no mercado de trabalho e na vida social, e não havia nenhum interesse de que essa população fosse realmente inserida nesse complexo social. E também é importante nós dizermos que, a partir do dia 14 de maio, da abolição da escravatura, a sociedade brasileira precisava de um meio, de um mecanismo para lidar com essa nova população. Aí nascem os racismos, que são simbólicos e são estruturados na estrutura, na sociedade do nosso país até hoje. Então é preciso entender que essas pessoas foram lançadas ao bel prazer para fora das senzalas e que elas precisavam. Ah, mas você acabou de me dizer que era só 5% da população
que foi abolida no 13 de maio. Sim, a outra parte de 95% já estava vivendo na margem da sociedade ao longo de suas conquistas de liberdade, né? Por exemplo, você olha para mim, um professor de 48 anos que teve o bisavô que nasceu na lei do ventre livre. Então, quando eu fui fazer uma árvore genealógica da minha família, eu não consegui passar do meu bisavô. Então, porque não existiam registros. Então, é tudo muito perto de nós. Eu costumo dizer que é como uma pedra lançada numa água parada. Esta onda dessa pedra lançada ainda nos alcança. Isso é as consequências da abolição da escravatura mal planejada, de uma sociedade que não esperava e não tinha interesse nenhum em inserir o negro no seu complexo de funcionalidade, ainda nos atinge de maneira muito forte hoje. Você, como doutorando em literaturas africanas, pode, melhor do que ninguém, indicar alguns livros aí para que as pessoas possam, né, se esclarecer, possam ter esse discernimento, enfim, não cometer nenhum tipo de erro, né, na hora de falar sobre esse assunto. Eu pesquiso desde o meu mestrado e agora do doutorado, eu pesquiso as literaturas africanas de língua portuguesa. Mas quando nós vamos olhar para o Brasil, como a nossa conversa hoje está em torno do 13 de maio, eu não costumo indicar nenhum livro africano, e sim alguns livros da história brasileira, livros de responsabilidade que contam com mais proximidade de tudo que envolveu esse processo de abolição da escravatura no Brasil. O primeiro que eu tenho para indicar é um livro chamado Palmares, Escravidão e Liberdade no Atlântico Sul. Ele é do autor chamado Flávio Gomes, e esse livro ele vai retratar uma perspectiva histórica dos movimentos de resistência negra, tais como as fugas das fazendas, as formações do quilombos e as organizações abolicionistas antes da promulgação da Lei Áurea. O outro é um livro chamado Políticas da Raça. Esse livro ele vai falar sobre experiências e legados da abolição. Ele é uma coletânea de artigos científicos, na verdade, que vão tratar, cada um ao seu viés, essas questões também que envolvem as políticas da raça no nosso país. Nós temos também Africanos Livres, a abolição do tráfico de escravo no Brasil, de Beatriz Mamigonian. Essa autora, ela vai falar sobre a confluência das histórias que envolvem a abolição da escravatura no Brasil, as várias histórias que existem por trás da história formal. Então, ela fez uma pesquisa de doutorado, e esse livro é muito interessante de ler. E também, eu não podia deixar de falar de Clóvis Moura, a história do negro brasileiro, né, que aborda também essa congruência da história do negro brasileiro em relação à sua formação, à formação do nosso país como nação. Então, é muito importante nós olharmos por esses vieses, né, para que a gente entenda um pouco mais os pormenores de todo esse acontecimento que hoje nós costumamos dizer que é a comemoração do 13 de maio. E também aproveitando, lembrando que antes, o dia 13 de maio servia também como dia de consciência negra, né? Mas esse dia, ele foi mudado a partir de um protesto dos movimentos negros, liderados por Oliveira Silveira, um poeta porto-alegrense, aqui do Rio Grande do Sul, inclusive, e ele dizendo que era um paradoxo muito grande comemorar a consciência negra num dia de tanta opressão. Então, o dia foi mudado para 20 de novembro, que é dia alusivo à morte de Zumbi, que é o nosso primeiro líder de resistência. Tá certo, eu quero agradecer pela sua participação. Eu conversei com o doutorando em literaturas africanas, Paulo Sérgio Gonçalves, e falou um pouquinho aí sobre as consequências, né, desses 133 anos de abolição da escravidão. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Estamos aqui sempre à disposição para falar. Eu que agradeço. Sobre isso, viu? Muito obrigada. Estúdio Cida Coelho, o endereço certo para a sua beleza. Cortes, luzes, escovas, alongamento de unhas, design de sobrancelhas, maquiagem e depilação.
Rua 16 de Março, 80, sobre Loja 4, Petrópolis. Você sabe o que é o Reiki? Quais os benefícios do Reiki? Então, a gente vai conversar agora com a Andréa Castelhano, que vai falar um pouquinho aí sobre esse assunto. Ela é terapeuta integrativa e mestre em Reiki. Tudo bem? Como vai? Oi, Luciana, tudo bem? E você? Tudo bem. Pessoal aí de casa também, oi para todo mundo. O que é o Reiki? O Reiki, ele é uma técnica que a gente utiliza a imposição de mãos, e a gente canaliza a energia vital do universo e passa para o receptor. Então, assim, você simplesmente deixa essa energia fluir pelo teu chakra da coroa, ela entra pela tua coroa, desce, vem para o teu centro cardíaco, né, o teu coração, aqui, teu chakra cardíaco, e ela flui pelas suas mãos. Eu sou mestre em Reiki em vários sistemas, trabalho com acupuntura, né, medicina tradicional chinesa, em tudo que engloba a medicina tradicional chinesa, leitura de aura, teta healing, barra de axis, cromoterapia, cristaloterapia, mais algumas aí. Então, como eu falei, o Reiki, ele é essa técnica em que você só usa energia, né? Algumas pessoas perguntam se Reiki é espiritismo, se está ligado a alguma religião, mas não é, não está ligado a nenhuma religião. Qualquer pessoa tem acesso ao Reiki, tanto para receber o Reiki, quanto para ser um praticante de Reiki, né? Para poder aplicar o Reiki. Então, assim, ele tem tudo que você imaginar de bom, né, para a vida de alguém, pode acontecer através do Reiki. Então, você pode utilizar ele para os seus sintomas físicos, emocionais, mentais, espirituais. Você pode utilizar na alimentação para potencializar, né, o valor nutritivo, por exemplo, de um alimento. Você pode utilizar para potencializar os efeitos de uma medicação ou para neutralizar os efeitos colaterais de medicação também. Por exemplo, uma pessoa que faz quimioterapia, faz rádio, ela pode utilizar o Reiki para ajudar no bem-estar, para não passar tanto mal. Você pode utilizar também para equilibrar os seus centros de força, né, os seus chakras, para a sua proteção. Assim, tudo que você imaginar, né, você pode usar para bichinho, para planta, para bebezinho, não tem nada, assim, nada que contraindique e todas as pessoas têm acesso. Inclusive, assim, quando eu faço iniciações, né, muitas vezes nos cursos as mamães estão grávidas, então durante a iniciação já inicia a mamãe e o bebê. Até isso pode acontecer. Assim, a pessoa não precisa ficar sem roupa, né, geralmente ela vai ficar deitada numa maca, pode ser também assentado, né? Não tem problema, você pode aplicar de qualquer jeito, né? Em qualquer posição. E aí a pessoa fica deitadinha e você com a mãozinha assim em concha, você vai lá e aplica, né? Em determinadas posições, ou mais especificamente, se ela estiver precisando de uma cirurgia, ou está com uma certa dor no chakra cardíaco, né? Que geralmente a gente tem muitas questões no chakra cardíaco e na coroa, né? Mente e coração, né? Apesar de eles só terem 30 centímetros aqui de distância, tem muita coisa que acontece entre um e outro, né? Então, você pode aplicar só nesses locais também, sempre de acordo com a necessidade de cada um. Você pode aplicar o Reiki, independente do lugar onde você estiver, você está na rua, alguém passou mal. Há pouco tempo mesmo, uma aluna minha viu um rapaz sofrendo um acidente de moto. Enquanto ele estava lá desesperado, esperando a ambulância chegar, ela começou a aplicar Reiki nele, ele foi se acalmando, deu aquela paz interna, depois ela compartilhou no grupo, a gente ficou super feliz de ver que alguém deixou, né, ele deixou e ela fazia mesmo sem conhecer. Só que assim, quando eu aplico o Reiki aqui no espaço, eu procuro sempre acrescentar outras técnicas, então eu coloco junto com o Reiki a cromoterapia, os cristais e a aromaterapia, então potencializa muito, né, você vai somando todas, aí nisso que a gente fala, um terapeuta integrativo, você mistura um monte de coisas, né? E aí você tem um resultado fantástico, mas ele não precisa. E o legal do Reiki também é que você não precisa estar presente, né? A gente pode aplicar Reiki à distância, a gente pode fazer iniciação de Reiki à distância, porque ele rompe essa barreira do tempo e do espaço, né? Então, você, através de um dos símbolos dele, que é o Hon Shaze Shonen, a gente pode acessar o passado e o futuro. Então, você pode programar essa energia
para algo que vai acontecer daqui para frente. Por exemplo, você vai prestar um exame, vai fazer uma prova, vai ficar nervoso. Então, você, através do Home Transitioning, você programe para que naquele momento você esteja recebendo essa energia e fique em paz. Mesma coisa do passado, né? Às vezes você tem algum trauma de infância, alguma coisa que aconteceu na sua vida, você nem se lembra mais e está refletindo agora no futuro com algum sintoma, né? Então, quando a gente aplica o Reiki, ele vai acessar os teus registros acásticos. Os registros acásticos é onde ficam armazenadas todas as informações que você tem, de outras vidas, inclusive. Então, através de um dos símbolos, você consegue acessar esse registro acástico. Na verdade, ele fica armazenado no seu chakra laríngeo, e ele vai desfazendo aqueles traumas, ele vai curando aquele teu passado para que isso possa reverberar no teu presente. Então, é muito legal, assim, e durante as aplicações, né, quando a pessoa tem bastante experiência, ela até pode ter flashes, né, ela visualizar, no caso do terapeuta, visualizar coisas que aconteceram, que estavam bloqueadas. Você pode conversar com o seu cliente, né, se aquilo ali faz sentido para ele, e aí fica bem legal. Aí, no meu caso, como eu trabalho com terapia floral também, a partir do Reiki, né, das questões que são levantadas ou vistas durante uma sessão de Reiki, eu já posso receitar uma essência floral também, de acordo com necessidade. Qual é a frequência e qual a duração da aplicação do Reiki? Em quanto tempo a pessoa consegue obter um resultado? Então, isso é complicado, né? Assim, quanto tempo? Eu sempre deixo muita vontade para as pessoas que vêm aqui. A primeira pergunta que elas fazem: quantas sessões são necessárias, né? E assim, como eu não fico vendendo meu produto, eu nunca penso em 10 sessões, 5 sessões, pacote, né? Eu sempre falo, vamos fazer a primeira, ver como é que você fica e depois a gente conversa. Porque às vezes a pessoa fecha aquele pacotão ali e a pessoa às vezes não gostou, sei lá, não quer vir mais, ou desbloqueou na primeira sessão alguma coisa que foi muito legal para ela, ela já se sentiu muito bem. E é difícil a gente saber o que vai acontecer. A resposta é diferente, né, para cada pessoa. Mas, no geral, assim, em 3 sessões você já vê uma diferença incrível. Apesar, assim, de que muitas e muitas mesmo, né, pessoas que já vieram aqui, na primeira sessão, assim, lembraram de coisas que não lembravam mais, aí deixaram de sentir determinada dor, resgataram, sei lá, alguém que ela precisava perdoar ou pedir perdão, conseguiram entrar em contato com essa pessoa, né? Então, é bem legal. Mas se a pessoa conseguir pelo menos uma por mês, nossa, já é fantástico, assim, até como manutenção, né? É bem legal. Bom, e é uma técnica reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, né? Fala um pouco sobre isso, porque as pessoas têm um pouquinho de preconceito, achando que as técnicas integrativas, na verdade, não são técnicas de cura, né? Que não obtêm resultado, e é uma técnica, assim como a acupuntura, é uma técnica que é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, tem até alguns lugares públicos que oferecem, né? Sim, hoje em dia ela é reconhecida. Hoje em dia, assim, tem bastante tempo já, né, que é reconhecida. Você pode atuar como um profissional mesmo de Reiki, inclusive nos postos de saúde do SUS, em hospitais, né, vários lugares, São Paulo, assim, usa direto. Aqui na cidade já tem alguns lugares também. E até essa questão do Covid agora, né? Eu não tenho idade ainda para me vacinar, apesar de ter os cabelos branquinhos, assim, né? Não estou na faixa etária ainda da vacinação. Eu me vacinei essa semana por causa do Reiki. E então você vê como assim, é muito legal, né? Porque eu saí de lá assim, outra pessoa, falei, gente, é tão reconhecido que a gente está podendo vacinar, né? Isso é muito, para a gente é uma vitória, assim, saber que você, como um terapeuta, consegue chegar junto com um médico, com um profissional de enfermagem, né? É bem legal. E cada vez mais, eu acho que as pessoas estão se abrindo, né, para receber, justamente pelo fato de estar no SUS, né, por estar sendo reconhecido. Agora, você também está oferecendo cursos, né? Eu queria que você explicasse um pouco sobre isso. A pessoa que vai fazer o curso, ela necessariamente ela tem que já ter passado como paciente do Reiki, ou a pessoa se interessa e faz o curso sem ter experimentado? Como é que funciona isso? E fala um pouco sobre o curso, quem pode fazer. Então, não precisa ser paciente de Reiki. Já cansei assim, de fazer Reiki fazer iniciação de Reiki para pessoas que eu nem conhecia.
Por um outro lado, tem pessoas que gostam de vir para saber como que funciona, e se empolga. Na maior parte das vezes também, se os meus alunos são clientes, pessoas que já faziam reiki comigo há um tempo e gostaram tanto que resolveram fazer o curso. Mas não há necessidade. Com essa história do Covid, a gente tem procurado trabalhar mais à distância, né? Então a gente faz o curso via Zoom. Já fiz também durante a pandemia online, sem ser online, já fiz presencial, mas acho que só foram 2 esse ano. Não tem nenhum pré-requisito, qualquer pessoa pode fazer o curso, pode ser criança, pode ser uma pessoa de mais idade, não tem nada. E na verdade, o reiki ele é dividido em 3 níveis. Então, o primeiro nível, que é o Shokurei, esse símbolo é um símbolo de cura e proteção, do cura do corpo físico e de proteção física também. No segundo nível, a gente acessa o nosso campo mental e emocional, então você recebe mais 2 símbolos que vão trabalhar mente e emoção. E no terceiro nível, a gente acessa o campo espiritual. Aí você recebe mais um símbolo que trabalha o seu campo espiritual. Caso a pessoa queira fazer um mestrado, né, que a gente chama de mestrado, que seria o nível 3B, o nível 3 ele é dividido 3A e 3B, aí ela faz mais um tempinho, e aí ela pode ser um professor, ela vai aprender como canalizar essa energia para poder abrir, né, o chakra da coroa das pessoas, e para poder ensinar. Mas os cursos geralmente são bem rápidos, assim, em um dia você consegue fazer o curso tranquilamente, sendo que nem há necessidade, se você, por exemplo, se for uma pessoa que está doente, está precisando de uma iniciação, não há necessidade de fazer o curso, eu posso simplesmente fazer a iniciação para ela ser um canal de reiki, não aprender a técnica em si, quais são as posições, como é que aplica, como, né, o que pode fazer, o que não pode. A gente tem um espaço aqui no Alto da Serra, que é o Espaço Harmonia do Ser. Fica bem pertinho do Detran, quase em frente à rua do Detran, ao lado do posto de gasolina. A gente tem um site, que é o Harmonia do Ser também, procurando pelo Google você encontra. Tem lá o Instagram, Andréia_Harmonia do Ser. E esse curso que eu vou dar agora, vou aproveitar, né, vou fazer a propaganda, vai ter um sábado agora, dia 22 e 23, vai ser sábado e domingo também via Zoom, vai ser de 9 às 13, tem o certificado, a apostila, tudo direitinho, e depois tem todo o acompanhamento via WhatsApp, a pessoa querendo tirar dúvida, né? E é isso. Certo. Eu quero agradecer pela sua participação, a gente está sempre aqui à disposição para explicar um pouco mais sobre as terapias integrativas, tá bom? Eu conversei com a Andréia Castelhano, que é terapeuta integrativa e mestre em Reiki, falou um pouquinho aí sobre os benefícios dessa terapia. Muito obrigada mais uma vez pela participação. Luciane, obrigada. Beijo aí para todo mundo. E esse foi o programa Luciane Fortunato. Se você quiser acompanhar aí todos os conteúdos que eu acabo produzindo, não só nesse programa, como em outros que eu já apresentei, é só ir lá no meu canal do YouTube, Luciane Fortunato, com 2 T's no final. Lá tem todo o arquivo da programação que eu já fiz aí ao longo desses quase 20 anos de comunicação. Eu agradeço muito pela sua companhia, um beijo e tchau, tchau!